Amém. Semana passada nós vimos metade do capítulo 2 de Jeremias, um pouquinho mais da metade. No entanto, hoje nós vamos pegar os 5 primeiros versículos de Jeremias 3 também, que fala do mesmo tema, que são as profecias referentes a Judá, o pecado costumaz de Judá. Qual que era o grande pecado de Judá? O que Judá fazia de errado? Como nós sabemos, a Síria foi invadida pelo Israel, o reino do norte, foi invadida pela Síria por causa da idolatria. Jeroboão II tinha levantado bezerros de ouro nos templos que eles haviam feito lá, né? Não tinha só um templo, tinha, se eu não me engano, eram 3 ou 2. Ficavam em Gilgal, outro em Belém, outro em Samaria, né? São 3 mesmo. E nesses templos que eram réplicas de Jerusalém, eles adoravam a idolatria, ao bezerro de ouro, e nos altos adoravam também a deuses cananeus. Quando eles chegaram em Canaã, que Deus mandou a Josué acabar com tudo, não era para ficar nada, não era para deixar nada, e eles deixaram algumas pessoas cananeias no meio ainda, e aquele povo foi contaminando o povo de Israel, de forma que a idolatria entrou no meio do povo. E esse Deus Baal, que todo mundo, né, que a gente sempre fala, é justamente um Deus cananeu, né? Então você vê sempre na Bíblia falando de Baal. É por causa disso. Quando eles entraram na terra de Canaã, eles não destruíram o povo todo, deixaram um pouco do povo e misturou-se a idolatria no meio do povo. Então Judá, né, como eu estava explicando, a Síria tinha invadido o reino do norte, e Deus falou através dos profetas para Judá: olha, não faça igual a sua irmã, a Israel, que permitiu que a idolatria, né, fizesse parte deles, que eles serviam a idolatria. Não faça igual a eles, né? Mantém o seu caminho. No entanto, eles também se contaminaram, e aqui nesses profetas nós vemos Deus chamando atenção por causa da idolatria, e por isso a Babilônia ia invadir, né, a Judá e levar cativo, por causa principalmente da idolatria. Bem? Então, o nosso texto de hoje, nós vamos continuar o capítulo 2, nós vamos ler do 22 até o capítulo 3, versículo 5. Então, do 22 nós vamos ler todo, depois do capítulo 3 nós vamos ler até o versículo 5. O versículo 22 diz assim: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Então você vê aqui o que Deus fala a respeito da atitude do povo de Judá concernente a toda essa idolatria. Ele compara o relacionamento de Judá como um relacionamento, né, matrimonial, em que Judá está trocando o compromisso de Deus pela idolatria, como se fosse um adultério, né? E no versículo 22, né, essa palavra salitre que ele usa aqui, pelo que ainda te laves com salitre. Esse salitre é também conhecido como lixívia, é uma espécie de detergente. Então é para fazer limpeza, esse produto aqui, né? Então a gente estava falando semana passada do salitre e da potassa, né? Pode passar? Do 23 até o 25 ele usa uma comparação aqui, falando às vezes a respeito dos balaíns, né? Bales. Ele fala assim: não estou, como pode dizer, não estou maculada, não andei após os balins? O rastro, ou seja, a marca que o povo deixava para trás, né, era como se fosse uma dromedária, né, de lixeiros pés, zigue-zagueando pelo caminho, quando ela está no cio, né, ou uma jumenta selvagem acostumada ao deserto, né, quando está no cio e sorve o vento, né, espalha o cheiro, quem vai impedir de satisfazer o seu desejo? Assim era o povo em busca da idolatria, né? Então a promiscuidade sexual de Israel ligada ao seu culto idólatra, né? Porque lembrando que geralmente esses cultos pagãos também eram dotados de perversões sexuais também, né?
Então não era só idolatria, também tinha todo um ritual junto, envolvendo, né? Ali eu não sei se eles faziam isso, mas para Moloque eles sacrificavam crianças, né? Isso aí é tudo essas porcarias desses deuses pagãos que vem desde essa época arrastando, né, com o tempo. Então a promiscuidade sexual ligada a esse culto pagão é comparada a ações de uma dromedária nova e ligeiros pés na época do cio, correndo em todas as direções em busca de um macho para acasalar. Assim era o desejo do povo de Judá em cometer idolatria contra Deus, em buscar a deuses pagãos. Assim era esse desejo. 26 em diante a 37 fala: como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os sacerdotes e os seus profetas. Então ele fala aqui no versículo 26 da vergonha que passa um ladrão quando é pego, ou qualquer pessoa quando está cometendo um crime, quando é pego em flagrante, né, a pessoa sente o que? Vergonha. Pode ser quem for, né? A pessoa sente, né? Agora todo mundo viu que eu fiz de errado. Então, assim era a vergonha da casa de Israel, mas aqui ele não fala do povo, aqui ele fala dos reis, dos príncipes, dos sacerdotes e dos profetas. Por quê? Porque eles eram para poder guiar o povo, era eles que retinham a palavra de Deus com eles, né? Eles que retinham a Torá, os ensinamentos escritos, e dessa forma era aqueles que não eram para errar, principalmente na questão de idolatria, né? Que era para ensinar a adoração ao Deus verdadeiro, e eles estavam ensinando ao falso caminho do povo de Deus, né? Guiando eles como cegos, que dizem a um pedaço de madeira. Então os sacerdotes, os reis, os príncipes, os profetas dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra tu me geraste. Então ele fala: povo de Deus, vocês olham para um pedaço de madeira que vocês mesmos fizeram, né? Olha para um pedaço de pedra que vocês mesmos esculpiram, e fala que aquilo ali é quem te gerou, é teu pai, né? Ou fala para o pedaço de madeira: tu és meu pai, ou a pedra, tu me geraste. Como que isso é possível, né? Então você vê como que Deus mostra que é ridículo a idolatria. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro, não é feito de cimento? Ele fala que está abençoando toda a cidade. Então, como que pode um cimento abençoar uma cidade? E só porque você fez uma coisa dessa, Jesus vai abençoar a cidade? Porque algo que você acha que é ele, está lá em cima do monte? Com ele. Mas é difícil falar que é parecido, né? Se tivesse uma caricatura daquela época desenhada, né, mostrando a face de Cristo, tudo bem, eu até acreditava, mas nem sabe direito como que era a face de Jesus, né? Então, e também Deus já manda não fazer nenhum tipo de, né, de poste, de ídolo, para adorar a Deus, a Ele mesmo. Pois me viraram as costas e não o rosto. Então, não foi simplesmente, né, virou o rosto para Deus, virou de costas para Deus, foi para outro caminho, né? Me viraram as costas e não o rosto. Mas em vindo a angústia, aí, na hora que vem o tempo difícil, aí o povo de Deus fala assim: levanta-te e livra-nos. É assim que o povo de Deus faz, né? É assim, na hora da dificuldade, do aperto, aí lembra de Deus. É por isso que muito crente passa muito aperto, porque na hora que ele está bem, ele não lembra de Deus. Aí Deus começa a mandar sobre a vida dele as tempestades, para que ele se lembre de Deus e volte para o caminho de Deus, né? Muitas vezes é necessário que aconteça isso, mas se você começar a aprender na primeira vez, logo de cara, você vai ver que você não vai ficar passando por tanta tempestade assim, né? E quando vier a tempestade, você já vai estar mais firme com Deus, a ponto de você não precisar passar por todo aquele sofrimento, porque você vai saber que Deus está contigo. Mas o povo sempre faz a mesma coisa, né? É um ciclo vicioso. Pode passar. Onde, pois, estão os teus deuses, para que a ti mesmo fizeste? Eles que se levantem
e te podem livrar no tempo da tua angústia. Então a resposta de Deus, quando o povo fala assim, levanta-te, livra-nos, fala assim, não, mas onde que está o Baal aí, que você tanto adora? Onde estão os seus deuses cananeus? Onde que está essa idolatria sua? Fala para eles que no tempo da sua angústia, eles que se levantem e te livrem. Mas por que não busca os ídolos na época da angústia? Porque eles sabem que não tem poder para livrar. Eles conheciam o Deus que tinham, né? A gente conhece o Deus que a gente tem, a gente sabe que não tem outro. Ele fala, no tempo da angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Então ele não era uma coisa só, né? Não era um ídolo só, eram muitos, eram tantos ídolos quanto tinha de cidade. Então, né, lógico, a gente não vai comparar com o Brasil, né? Não dá para comparar com o Brasil, que nem sei quantas cidades é no Brasil, né? Mas se pensar em Israel, mesmo naquela época, tinham várias cidades, né? E a quantidade de idolatria era um para cada cidade, praticamente. Minas tinha 553, tem mais agora. Então, Tinha 553 cidades, nem que tivesse, por exemplo, só Minas. em Israel naquela época, vamos falar que tinha 30 cidades naquela época lá, eu não sei, mas é muita coisa. A cidade, quantas igrejas idólatras, né? Exatamente. Nossa, a gente assiste aqui programa de símbolos, cada cidade, é difícil falar de uma igreja evangélica. Às vezes lá por uma casa fala da Batista, outra hora da Presbiana, tem algum tipo, metodista, né? De vez em quando, lá a presbiteriana, mas nem Assembleia de Deus tem muito formado, que não sabe. Mas a igreja católica, cada cidade tem muitas. Tá. E cada igreja é um ídolo, não é todos uma imagem. Tem até o santo cabeça. Tem de tudo, né? Tem. Tem tudo quanto é tipo de santo. Eu tanto com a idolatria, e eu não entendo, porque eu não sei, não dá para a gente entender como é que a pessoa pega tanto uma coisa que é errada, né? É. Porque não lê a palavra. Não é, mas não conhece a palavra, né? Não. E nem que conheça tudo que foi ensinado, Exatamente. tudo que foi ensinado a vida inteira foi aquilo ali, né? É mais fácil você seguir o que já foi instruído desde criança do que você aprender coisa nova agora. Porque o Evangelho é tudo novo para a pessoa, né? E é difícil a pessoa deixar uma coisa que ela está enraizada, né? Desde criança, para pegar uma coisa nova agora, né? Então, você pode até tirar algumas coisas dela, mas a maior parte fica encalacrado, mesmo depois da conversão, ainda fica na pessoa. Exatamente. Por exemplo, Nossa Senhora da Aparecida. Tem muitos cristãos que não têm essas palavras na boca ainda, né? É uma cidade, mas é uma idolatria também, porque ele não fala isso aí por causa da cidade, fala por causa não, é por causa da idolatria mesmo, né? do santo que está lá, né? Exatamente. Então, infelizmente. coisas difíceis de tirar da vida do homem. É a mesma coisa do Pedro, ele foi Paulo, Pedro pregava, mas os judeus convertiam, mas não queria deixar a circuncisão fora. Queria que ela continuasse com eles. E queria que o povo que era não judeu também fosse circuncidado. Então, aí quem falou assim, não é circuncisão, ou aí circuncisão vai salvar. Quem vai salvar é Jesus Cristo. Eu também. Né? Então não é o regime que veio antes, ou o costume que veio antes que vai salvar. O que vai salvar é aquele que veio para salvar. É. Né? E o que o povo gentil tinha a ver com isso também? Não tinha nada a ver com isso, porque aquele pacto que Deus fez da circuncisão foi com Abraão. Foi com Abraão. Lá no comecinho, e Abraão ainda quebrou essa aliança aí. Já não estava valendo mais nada esse conserto aí. Por isso que Jesus veio trazer uma nova aliança, né? Porque aquelas alianças foram todas quebradas já. Bom, do 29 até o 30. Por que te contendeis comigo? Todos vós transgredis contra mim, diz o Senhor. Em vão eu castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os profetas, os vossos profetas, como leão destruidor.
Ó, que geração! Considerai a palavra do Senhor, porventura tenho eu sido para Israel como um deserto, ou uma terra mais da espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti? Então, Deus faz uma narrativa aqui dizendo o quê? Olha, por que vocês contendem contra mim? Por que vocês, né, me rejeitam dessa forma, me excusam dessa forma, brigam comigo? Como se eu fosse um deserto para o povo de Israel. Por acaso eu fui como um deserto para o povo de Israel? Eu fui seco para o povo de Israel? Eu fui um nada para o povo de Israel, né? Eu não fiz nada por esse povo, né? Dei só o que era ruim, que é sol demais de manhã e frio demais à noite? Não. Ou fui como uma espessa escuridão, trevas para o povo de Israel? Não foi assim, né? E aí o povo diz: somos livres, jamais tornaremos a ti. E ele fala: eu castiguei os seus filhos, mas isso foi em vão, porque o povo não aceitou a disciplina. Então o castigo que Deus deu para aquela geração não valeu. Eles não entenderam o motivo do castigo, não aceitaram a correção de Deus, só ficaram irados contra Deus. E ainda fala que a retribuição foi o quê? Matou os vossos profetas. Os profetas que eram usados por Deus, como Jeremias, né, como esses outros profetas, Isaías, eles foram mortos por falar o que Deus queria falar, para poder corrigir o povo. Porque os outros profetas era como na pregação lá que eu disse sobre Acabe e Josafá. Os 400 profetas só falavam aquilo que o povo queria ouvir, aquilo que Deus queria ouvir, aquilo que o rei queria ouvir. Mas Micaias falou aquilo que Deus mandou falar. E o que aconteceu com Micaias? Ele não foi morto, mas ele foi jogado na prisão e ainda levou uma bofetada na cara, né? Ele foi morto porque Acabe morreu. Se Acabe tivesse voltado da guerra meio ferido só, talvez mandar matar ele. Mas então, o povo que falava a verdade, os profetas que falavam a verdade, eles eram devorados como leões aqui, que fala que o leão destruidor, como o leão faz. Eles eram devorados, eles eram mortos à espada, porque o povo não aceitava a correção de Deus. Então Deus pergunta a Israel qual o motivo da sua ingratidão, e vê que o castigo dado a essa geração não havia produzido arrependimento, pois não aceitaram a correção e ainda mataram os profetas de Deus pelas palavras de repreensão que recebiam desses profetas. Pode passar? Do 32 até o 35, ele faz uma comparação que eu acho interessante aqui, que até hoje é igual, né? Ele fala: acaso se esquece a virgem, ou a mulher solteira? Acaso se esquece uma moça? Acaso se esquece uma moça dos seus adornos, né? A moça esquece de se enfeitar, colocar um brinco, colocar um batom, né? Passar um batom, colocar uma maquiagem no rosto. Não esquece, né? Todo lugar que você vai, que você vê uma moça, uma jovem, ela está toda vestida, toda, né, arrumada, produzida. Ou aqui no caso também, né, ele fala a noiva do seu cinto, né, das vestes que a mulher, né, a noiva veste para poder ficar bonita para o seu marido, para o seu noivo, né, que ela vai se casar. Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta, ou seja, esqueceu de Deus sem nem pensar em lembrar de Deus novamente. Como dispõe bem os teus caminhos para buscares o amor, pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres inocentes, não surpreendidos no ato de roubar, apesar de todas essas coisas. Ainda dizeis: estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Então o povo de Deus esquece de Deus, comete tudo quanto é atrocidade, fala que não tem mácula, que não tem pecado. No entanto, né, matou os profetas, fazia uma desigualdade social enorme no meio deles lá, né, principalmente na época de Amós. Então, uma moça jamais esquece dos seus adornos, uma noiva dos seus enfeites, mas o povo se esqueceu de Deus, né, como se nunca o conhecesse. Além disso, mesmo matando os profetas e cometendo injustiça ao povo, diz ser inocente. E aí o que Deus fala para o seu povo?
então eu vou entrar em juízo contigo, porque você fala que você é inocente, e nós vamos botar, né, como se diz o povo, botar os pingos no i, né? Na onde precisa estar os pingos, nós vamos botar no lugar certo, acertar os ponteiros. Em 36 e 37, que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daqueles sairás de mão na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiaste, e não terás sorte por meio deles. Então, como eu já tinha falado no final de semana, eles tinham feito aliança com a Assíria e também tinham feito aliança com o Egito, né? Não era para fazer. Jeremias declarou com severidade que se Israel buscasse ajuda no Egito, só encontraria miséria. Por isso que ele fala aqui de mãos na cabeça, né? Só encontrariam miséria. Eles não iam poder livrar da vingança de Deus pela Babilônia, que Deus traria sobre Judá. Se um homem, vamos abrir lá em Deuteronômio 24, do 1 até o 4. O versículo 1 diz assim: se um homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Então, a comparação que Deus faz aqui, a gente encontra lá em Deuteronômio 24, do 1 até o 4, para a gente entender o que é a questão aqui do divórcio. Deixa eu também abrir aqui. Pode começar lendo aqui na frente. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça nos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Três? Pode ler o 3? Pode ler aqui. E este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, 4. Então o primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor Deus te dá por herança. Então tá, ele explica aqui a respeito do divórcio, né? De que forma que poderia ocorrer, ou melhor, que ele não poderia se casar novamente. Então, do Deuteronômio do 24, do 1 até o 4, era proibido então que o marido que tivesse concedido divórcio à esposa casar novamente com ela, caso durante o período da separação ela tivesse casado com outro homem, mesmo que o segundo marido morresse ou se divorciasse dela, ele não poderia casar com ela novamente, entendeu? Então o homem, e aqui segundo a lei de Moisés, que se divorcia da mulher durante esse período de divórcio, se ela casou com outro homem, nem que aquele marido que ela casou depois morresse, ou mesmo se divorciasse dela, o primeiro marido não poderia se contaminar, né, casando com ela novamente. Só poderia voltar com ela se ela não tivesse casado com outro. Só que entenda que o caso do divórcio aqui, qual que é? Ele fala ali, é que na tradução ele fala coisa feia, mas esse coisa feia é coisa indecente. Achou nela alguma coisa, como José. José ficou sabendo que Maria estava grávida, e eles eram noivos, eles não tinham casado ainda, e aí ele ia deixar ela secretamente, para que ela não fosse apedrejada, ele ia embora, deixar a carta de divórcio, ele ia embora, ele não ia mandar ela para o apedrejamento. Então se ele fosse divorciar dela, né, e nesse caso aqui também não houve apedrejamento, nesse caso aqui que ele explica, né, mas se ele fosse divorciar dela por motivo
de coisa feia, de indecência, de algo que ele achou que não poderia continuar esse casamento. Ele não poderia casar com ela novamente se ela tivesse casado, porque Deus não aceita esse negócio de divórcio, né? Então, isso aqui é pela dureza do coração do homem. E aí, ele fala para o povo de Israel essa história que a gente leu em Deuteronômio, né? A contaminação espiritual de Israel tornava difícil a reconciliação com Deus, porque estava com Deus, deixava Deus pela idolatria e depois queria voltar com Deus novamente, né? Torna para mim, ou melhor, voltarias para mim? Então, versículo 2: prostituíste ou deitaste, levanta-te os olhos aos altos desnudos e vê. Onde não te prostituíste? Aonde que vocês não se prostituíram? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como um arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Então ele faz uma outra comparação aqui. Alguém abre lá em Gênesis 38:14? O significado do versículo é esse: com o seu culto idólatra cometido nos altos desnudos, Israel era como um arábio esperando para pilhar a caravana que passa, ou como uma prostituta convidando os seus clientes. Então ficava só à espera para poder prostituir-se contra Deus. Alguém achou em Gênesis 38:14? Aqui era a forma que se esperava, né? Uma prostituta fazia para se esperar. Essa aí estava disfarçada, né? Ela esperava pelo homem passar para poder, né, oferecer os seus serviços. Pode passar? Segundo a palavra, não dá. Ela não casou. Se ela continuar sozinha, e não fosse por coisa feia, não fosse motivo de coisa feia, aí ele deveria voltar com ela. Mas se ela foi por esse motivo, porque ali fala assim que é só permitido o divórcio por causa de relações sexuais ilícitas. Só por esse motivo é permitido o divórcio, pela lei de Moisés. E se aconteceu isso, o homem não deve voltar com ela também, porque ela adulterou, ela prostituiu. Então, de todo caso, se ele tivesse largado por largar, aí ele deveria voltar, mas aí também não era permitido ele largar por largar. Então, sem motivo. Quando há adultério e há perdão, a pessoa pode perdoar o ente e voltar, né? O cônjuge e voltar. Aqui, né, ele deixa claro que a pessoa que repudiar da mulher por esses motivos, né, sérios que a gente fala, e ela, né, como você disse, se casou com outra pessoa, ou no caso ali foi pior, que ela não casou, ela amaziou com outra pessoa, aí é pior ainda. O marido, o antigo marido, não deve voltar com a pessoa, porque aí gera mais contaminação, mais problema, segundo a lei de Moisés, né? Segundo a lei da Torá. Não. Paulo fala o seguinte: é melhor que não se case. Ele dá o conselho dele.
Ele, a gente acha que é viúvo, né? É. Então, alguns dizem que ele era viúvo, outros dizem que ele era solteiro. Não fala que ele tem filho também? Não fala. Mas ele fala, não puder conter, se casa. Mas, se casar, não separa. Nenhum dos discípulos não fala de filho deles, né? Não, mas eles eram casados. Não, mas não fala de criar filhos. Não fala tudo na Bíblia. A gente não vai achar tudo isso. Porque a coisa espiritual não tem dessa E outros, muitos desses apóstolos, muitos desses apóstolos também, eles morreram novo. Eles até eram casados, mas eles morreram, não demoraram muito. Agora eu estou dizendo que tinha que largar a família, né? Para poder ir seguir Jesus. O próprio Pedro fala assim: Senhor, nós deixamos família, deixamos esposa, seguimos. Ele fala: no futuro, né, na vida eterna, vocês vão ganhar tudo em dobro e no final a vida eterna. Então vai ter muito mais família, porque ele estava contando ali que os convertidos seriam os próprios famílias deles, né, no futuro. Não é a família da carne, é a família espiritual. Bom, nem mesmo o fato de Deus reter as chuvas, especialmente chuva serôdia, que caíam em março e abril, ajudavam o amadurecimento das colheitas. Isso foi suficiente para chamar o povo à razão. Então, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Então, nem que Deus tenha feito até secar a terra, né? Não choveu a serôdia, mostrando como sinal de que Deus estava irado contra o seu povo, ainda assim não deixaram a prostituição, né? Não deixaram a idolatria, não tiveram vergonha, não mudou nada o povo. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és o meu amigo da minha mocidade. Então, aponta a ironia de um povo que clama a Deus por socorro, mas no versículo 5 diz assim: conservarás para sempre a tua ira, ainda o povo de Deus perguntando, né? Ou reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas comete maldades a não poder, a mais não poder, ou vamos inverter as palavras aqui, cometes maldade até não poder mais. Então era um povo que clamava a Deus por socorro na angústia, que queria a Deus nos momentos difíceis, mas vivia cometendo pecados contra Deus até não aguentar mais cometer pecado. Amém, irmãos? Amém. Isso aí é a gente aprender, né? Porque a gente também faz igual. Então, para não vivermos uma vida cheia de cativeiros, né, de repreensões e de castigos de Deus, nós temos que ver onde pecamos, ver onde caímos e tornar a Deus, antes que fique alastrando mais ainda o problema, né? Na semana que vem nós vamos estudar do versículo 6 até o versículo 25. Então vai ser Jeremias 3, do 6 até o final do capítulo 3. Amém?